O Espírito Santo colocou uma palavra aqui no meu coração, que está lá no livro de Reis, capítulo 18, capítulo 19, melhor dizendo. Vamos logo no 19, a partir do versículo 1. Essa passagem fala a respeito de um personagem, um profeta, um grande profeta, que esses dias inclusive nós estamos falando dele, muito conhecido, Elias. Elias, que desafiou 450 profetas de Baal. Elias, que fez o altar do sacrifício, colocou o sacrifício sobre ele e mandou molhar não somente o sacrifício, mas a madeira e uma valeta que ele havia feito do lado do altar do sacrifício. Zombou dos 450 profetas de Baal. E na hora que chegou o momento dele clamar, ele clamou e o fogo desceu. Ou seja, Elias, o profeta do fogo. Depois que ele fez o fogo descer, exterminou todos os 450 profetas de Baal. Ele conversou com Acabe, subiu para o Monte Carmelo, e lá ele orou novamente. Em uma terra que já fazia cerca de 3 anos que não chovia, de repente ele olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e ele já declara: olha, vai chover, avisa a Acabe que vai chover. Mas a palavra diz: ora, quando Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas de Baal à espada, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dos meus profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou seu servo, que já era Eliseu, e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou aonde havia uma árvore e sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte e dizendo: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore novamente e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu ali junto à sua cabeceira pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido pela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias, e eis que a palavra do Senhor que veio a ele foi: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus, eu não sei quem está precisando ouvir essa mensagem nessa noite, mas o que eu já posso adiantar para todas as pessoas que se encontram aqui é que o Senhor não quer ver ninguém na caverna, não quer ver ninguém se escondendo, fugindo, com medo, deitado, parado, estagnado. Não, pelo contrário. Assim como aquele anjo tocou em Elias e disse: levanta-se, rapaz, coma, fique de pé, a jornada é longa, você ainda tem muitos profetas para você consagrar, você ainda tem muitos reis para você consagrar, você ainda tem muitos lugares para ser alcançado. Então levanta. Sabe, o profeta do fogo, o homem que havia feito sinais, prodígios e maravilhas, por causa de uma palavra de uma mulher chamada Jezabel, ele se apequinou.
ele se amedrontou. Veja, um homem que tinha matado 450 profetas se prostra mediante uma palavra. Você sabe que a palavra ela tem poder para dar vida, e a palavra ela tem poder para gerar morte, diminuir a pessoa. E hoje muitos, infelizmente, pelo fato de estarem tão distantes de Deus, de preferirem ouvir o barulho do mundo lá fora e resistirem, negarem a palavra de Deus, ou preferir ouvir a palavra de Deus somente quando estão aqui dentro da igreja, elas se tornam aquelas pessoas fracas, que qualquer palavra do médico, do psicólogo, do psiquiatra, qualquer palavra do amigo, do parente, do irmão, já abate aquela pessoa. Se Elias, que era Elias, que vivia em comunhão com Deus, que orava e o fogo descia, que orava e caía a chuva do céu, por causa de uma palavra ele se abateu. Você imagina nós, que muitas das vezes não temos nem agenda ou lugar na nossa agenda para Deus. É tudo sempre tão difícil, é tudo sempre tão demorado. A gente sempre deixa Deus de lado, sempre deixa para depois os nossos problemas, as nossas ocupações, o nosso trabalho sempre vem em primeiro lugar. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos propícios também a qualquer palavra nos derrotar, nos derrubar, nos apequenar, fazer com que a gente acredite que não vai dar certo. E mesmo o anjo mandando Elias levantar, porque em momentos de fracasso, de derrota, em momentos de medo, de trauma, em momentos de bad, ansiedade, depressão, não existe outra palavra a não ser levante. Ah, mas você não conhece o meu sofrimento. Levante. Ah, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o trauma que eu vivi. A palavra nos orienta: levante. Isso vem do psicólogo dos psicólogos. Eles não ficam avalidando o seu sofrimento. A palavra não avalida o seu sofrimento. A palavra não quer que você fique na zona de conforto, procrastinando, parado, escondido, achando que é o fim. Então o anjo por 2 vezes chega para ele e fala: Elias, levanta, come, bebe. O que Elias tinha para comer? Pão. Que mais? Água. Só pão e água. Mas não é porque ele só tinha pão e água que ele ia continuar prostrado. Mesmo ele sendo tratado ali com doses homeopáticas, não comendo o que ele queria, não bebendo o que ele queria, não sendo servido com manjares, ele tinha que se levantar e continuar caminhando. E o anjo novamente: levanta, rapaz, levanta, levanta. E por fim, de tanto o anjo pedir para ele se levantar, ele se levanta, e ele caminha, e ele entra no deserto. E a palavra diz que ele caminha durante 40 dias e 40 noites. E quando ele chega em Berseba, ele vai e se esconde numa caverna. E ali ele não queria mais sair. E ele ora a Deus pedindo: olha, Deus, tira a minha vida. Veja, um homem que já tinha conquistado tantas coisas, já tinha obtido tantas vitórias, e estava ali pedindo para Deus matar ele. Tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados, eu não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida. Mas por que, Elias, você quer que tire a sua vida? Não, porque só restou eu. Jezabel matou todos os profetas, 450 profetas foram mortos, só restou eu. Sabe por que você se apequena? Sabe por que você passa a ter esse sentimento? Porque você acha que é só você que está sofrendo, só você que está padecendo, só você que está passando por um momento difícil. Elias perdeu a sua identidade. Quando você acha que você está sofrendo, que você está padecendo, que é só você, não tem mais ninguém, você é o último biscoito do pacote, você perde a sua identidade. Você começa a esquecer até daquilo que Deus ele já fez na sua vida.
E eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa noite que Deus ele já fez tantos prodígios, tantos sinais, tantas maravilhas. Eu sei que existem pessoas aqui que de repente já falou tanto de Deus, já levantou, já animou tantas pessoas, mas hoje estão escondidos na caverna por um mero problema que de repente está afetando a vida de tantas pessoas. Mas Deus até permitiu que ele ficasse um tempo ali na caverna, porque Deus ele permite uns momentos de sossego, de tranquilidade, de solidão, para que ele possa falar conosco, ele possa nos chamar, nos alertar, nos advertir, ele possa mostrar que está conosco. Mas ele mostrou que ele estava com Elias, mesmo ele achando que estava sozinho, Deus estava com ele, tanto que Deus foi lá na caverna onde ele estava, dizer: olha, ainda existem 7.000 homens que não se prostraram. Lá fora, Elias, tem 7.000 homens que continuam batalhando, que continuam lutando pela vida, pela existência. Ainda existem 7.000 homens abençoando, curando, libertando, liberando destino para outras pessoas. 7.000 homens ainda consagrando outros profetas, consagrando outros reis. Você não está só. E não mais que de repente veio um vento forte. O vento era tão forte que a palavra diz que pedras se chocavam contra as outras, se esmiuçava, virava pó, arrancava toco, graveto do chão. Mas a palavra diz que Deus não estava naquele vento. De repente veio um terremoto, um grande terremoto, que abalou tudo. Mas Deus também não estava naquele terremoto. De repente veio uma brisa suave, e Deus estava naquela brisa. Você consegue entender? Não. Você ainda não pegou a chave. Existem pessoas que acham que Deus ele vai fazer uma mudança, uma transformação através de barulhos, através de tempestades, relâmpagos, trovões, raios, fogo, ventos fortes. Não. Deus ele não vai operar na sua vida através de barulhos. Deus ele opera nas nossas vidas no silêncio, quando está tudo calmo. Quando você pensa que Deus não está agindo, quando você pensa que é o seu fim, acabou, quando você se esconde na caverna, não quer mais sair, não quer mais levantar, é o momento que Deus ele chega e te convida para sair dessa caverna. Veja, nessa noite eu tenho certeza que Deus ele está convidando você a sair dessa caverna. Nessa noite eu tenho certeza que Deus ele está te chamando para que você possa levantar as suas mãos cansadas e dobrar novamente os seus joelhos desconjuntados. Eu tenho certeza que nessa noite Deus já está falando no seu coração que ainda não é hora de parar, não é hora de retroagir, não é hora de voltar atrás. Deus ele ainda tem coisas grandes para realizar na sua vida. Então você não pode parar, não pode se esconder, não precisa ficar com medo daquele homem que vem contra você, do que o mortal possa fazer contra você. Você não precisa ficar com medo da palavra daquele médico. Você tem câncer, você tem poucos dias de vida, você vai morrer, não tem jeito, perdeu, acabou, é o fim do seu relacionamento, é o fim do seu casamento, é o fim da sua empresa. Não deixe essas palavras te abater. Prefira ouvir a voz de Deus. Pare de ouvir os barulhos do mundo lá fora e olhe somente para Jesus. Durante esse meio tempo, o que você deve fazer? Você deve buscar, clamar, orar, e deve se aproximar o máximo dele possível.